Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais precisamente são 10 horas e 39 minutos. Hoje é o dia de gerar entretenimento, gravar conteúdos. Minha bolinha aqui de fisioterapia. O que acontece, gente? Eu contando as histórias no vídeo anterior. E lembrei de umas histórias que eu vou compartilhar nesse vídeo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, em até quase 10 minutos. Nas idas e vindas do trabalho com telemarketing, né, do CLT, eu pegava muito ônibus. Eram dois ônibus para ir e dois ônibus para vir. Casa, trabalho, trabalho, casa, mais dois faculdade, ida e vinda. E nisso, nas histórias de ônibus, eu lembro que eu entrei no ônibus, ou eu sentei ao lado do rapaz, ou o rapaz sentou ao meu lado, não lembro bem. E quando eu olhei, era teoricamente o marido de uma vizinha. E eu falei assim, eu não lembro bem, mas acho que eu falei de boa noite. Falei assim, ah, você é o marido de fulana? O nome dela eu acho que eu até lembro, mas o nome dele não, até porque eu não sei o nome dele. E ele falou, é. Só que eu comecei a conversar com ele e cochilei. Cochilei. Aí quando eu despertei assim, tipo, onde eu tô, quem eu sou, para onde eu vou. Aí eu pensei, oxe, mas ele não tava indo lá pro condomínio, desceu em algum outro bairro? E realmente ele desceu. Acho que ele viu que eu cochilei, foi e desceu. E teve uma outra situação, eu voltando do trabalho, no segundo ônibus. O ônibus estava relativamente quase completo as cadeiras de passageiros, mas eu preferi vir em pé. E eu fiquei do lado de um rapazinho bem novo. E eu percebi que ele começou a cochilar, encostando a cabeça no meu pé da barriga, no pé da minha barriga. E eu pensei, oxe. E o ônibus ia e vinha, ele encostava no meu pé da barriga. No meu pé da barriga eu quero dizer aqui. Aí eu me senti desconfortável, né? Aí eu falei assim, já sei, eu vou deixar ele encostar em mim. Quando ele for que voltar, eu me afasto. Foi dito e certo. O rapazinho se encostou em minha barriga. Quando o ônibus foi que ele voltou para se encostar de novo, eu me afastei. E aí ele quase caiu. Pense aí o balaio de gato que foi. O balaio de gato. Mas eu me fiquei afastado. E teve uma outra situação. Eu tinha saído do trabalho, tinha ido no curso de inglês que eu fazia. I don't speak English now. E nisso eu vim estudando, só que eu comecei a cochilar e acertei a testa no ferro assim da cadeira. Aí eu tirei o óculos de grau, coloquei o óculos escuro e apaguei. Quando eu comecei a recobrar a memória e a consciência, eu percebi que tinha um peso assim na minha lateral. Era uma mulher que tinha dormido por cima da minha lateral. Assim, ai meu Deus. A criatura dormiu por cima da minha lateral. Assim, e agora? Eu falei assim, ah não, que o ônibus fizer uma curva, passar por um quebra-mola, ela vai acordar. E foi dito e certo. No que passou pelo quebra-mola, pela curva, ela acordou. Aí eu falei assim, meu Deus, que situação. Dormiu e ainda dormiu por cima de mim, da minha lateral, assim, da minha parte de direita ou esquerda, eu não lembro. Foi. E a outra situação também dentro de ônibus, eu lembro, eu tava no segundo ônibus, se eu não me engano, retornando para casa, e nisso, o ônibus estava relativamente não tão cheio, nem tão vazio. E toda vez que o ônibus ia e vinha, tinha uma moça do meu lado que ela dava um giro e se batia em mim. Aí eu pensei, oxe, faz tanto lugar pra essa mulher, ela vem e se bate em cima de mim.
Aí eu falei assim, eu vou me afastar. Vou me afastar, vou me afastar. E aí foi dito e certo, ela se bateu em mim, eu me afastei. Quando ela veio para se bater de novo, eu já tinha saído do lugar, ela se bateu no ferro. Eu falei assim, que situação, viu? Que situação. Deixa-me. Tem algum. Essas são clássicas. Eu lembro, uma vez eu tava no ponto de ônibus lá da avenida que eu moro, e o ônibus parou, o ônibus que ia pegar para o trabalho. E nisso, ah, eu avistei um colega de escola. E eu entrei no ônibus todo eufórico, feliz de ter visto ele. E falei assim: rapaz, quanto tempo, terminou a escola, não conversamos mais, não tivemos mais notícias, blá, blá, blá", e disparei. E o rapaz me olhando assim: Você não vai falar comigo, não, é? Aí ele olhava pra mim, eu falei assim: Tá me reconhecendo, não? Ele: Você não é fulano que estudou na mesma escola que eu, no Davi Mendes? É, Colégio Professor Davi Mendes Pereira, se eu não me engano, esse é o nome que eu não tô lembrando. Aí ele, assim, desculpa, ele confundiu com um amigo meu. E aí virei pro lado. Só que tinha uma moça, ou do meu lado, do lado do rapaz, que começou a dar risada. E eu fiquei muito constrangido. Muito constrangido. E a outra história nessa pegada de ônibus também, eu lembro, eu estava indo para a faculdade. O ônibus passou, eu dei com a mão, lógico, ele parou, eu entrei e tinha o motorista, o cobrador e uma colega de escola, de faculdade. E eu achei que era minha colega de sala de aula. E eu fui todo feliz da vida. Oi, não lembro o nome dela. Fui todo feliz da vida. Oi, tudo bem? E disparei em falar. E não dava espaço para a criatura falar, responder. E aí quando eu parei para respirar, ela assim, você tá me confundindo. Eu falei assim, não, eu sou seu colega do curso de letras, do primeiro semestre. Ela, não, você tá me confundindo com minha irmã. Eu falei assim, sua irmã? Como assim? A ficha não tinha caído, né? Eu assim, é minha irmã gêmea, fulana, eu sou fulana. Gente, pensem na vergonha que eu fiquei. Que se eu pudesse, eu tinha descido do ônibus também pra não passar essa vergonha no débito, no crédito, no Pix e à vista. Aí eu falei assim, me desculpe, é porque eu não sabia que vocês são gêmeas. Até porque eu não sabia que ela tinha irmã gêmea. E ela, não, tudo bem, é normal, isso acontece. E fomos conversando até a faculdade. E eu até descobri que a irmã dela tinha trancado o curso de letras e tinha ido estudar, se eu não me engano, história no interior pela faculdade pública. Assim me disse ela. E eu fiquei meio sem jeito. Mas pense a vergonha. As vergonhas que eu já passei no crédito, no débito, à vista, no Pix. Altas vergonhas, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma outra vergonha que eu já tenha passado no crédito, no débito, no à vista e no Pix. Vai ver, eu passo vergonhas. Tipo, eu vejo uma pessoa, vou falar, na verdade é outra pessoa. Tipo, oi, tudo bem? Como é que tá? E não é a pessoa que eu imaginava, sabe? Vou falar e não é a pessoa que eu imaginava. Vergonha no débito, no crédito, à vista e no Pix. Situações, viu? Já passei altas vergonhas de falar com uma pessoa achando que é outra, não ir falar com uma pessoa e na verdade é outra. Já aconteceu uma dessas histórias com vocês? E no que eu for lembrando das experiências de vergonhas que eu passei no débito, no crédito, no à vista e no Pix, eu conto para vocês. Vocês perceberam que eu fiz o bigode, né? Ficou bem melhor. Vou até tirar umas fotos. E é isso, vida que segue, bola para frente. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui se desliguei as duas panelas. Desliguei. Tá bom? Beijos, cheiros e queijos e beijo de luz. Vamos ficar bem em paz, melhores e felizes. Um cheiro, tá bom?